Certo. Boa noite, UFCinéfilos. Bem-vindos a mais um UFCinema. Está gravando para fins de colocar lá no YouTube, a pedido da Natália, ela vai colocar no YouTube, é isso aí. E então está gravando essa conversa. Quem falar aqui não quiser que ela coloque, entre em contato com ela, que ela edita. Ela agora aprendeu a editar os áudios, então ela corta lá a parte e põe a outra parte. Então é isso. Vamos começar então aqui nossa tradicional e deliciosa conversa do cinema, onde a gente chega aqui com a nossa reflexão e sai com um montão de presente, de brinde. Entra com 20 e sai com 2.000. Era 200, né? Estou exagerando. Né? Deixa eu ver se tem gente nova aqui. Tem o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Seja bem-vindo. Seu microfone está fechado, por isso que você não conseguiu falar. Todos estão fechados. Você clicar de novo aí, eu acho que vai desaparecer o homenzinho azul. Ou tem um limite de tempo aí. Acho que todos que estão aqui já estão acostumados com o nosso processo aqui, com a nossa dinâmica. Então, vamos fazer assim, vamos começar sem mais delongas. O filme de hoje foi um filme sugerido pela Luciana. A Luciana está aqui? Muito bem. E eu escolhi porque tem a ver com a linha do tempo que a gente está fazendo atualmente. Então, sem mais delongas, vamos começar. Luciana, eu vou deixar você por último, tá? Como você que sugeriu o filme, você encerra a nossa conversa aqui. Quem quer falar, levanta a mão. O Jorge já está com a mão levantada. Eu vou abrir aqui para o Jorge, a Natália também. O pessoal está rápido, que o Jorge tinha levantado a mão primeiro, então vai primeiro. Jorge, seu microfone está aberto, só clicar e falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Ligar aqui. Isso. Aí. Aí. Bom, para variar, assisti o filme agora há pouco, né? E rapaz, tem uma coisa acontecendo estranha. Eu tô achando que eu assisti os filmes e depois eu vejo que eu não assisti. Então tá sendo bom, né? Eu realmente tô. Eu acho que eu começo a ver e termino, e depois eu fico achando que eu vi tudo. Aí eu comecei a lembrar de algumas coisas. Eu sei que a gente aqui, a análise é voltada para autociência, né? Mas tem algumas coisas cinematográficas que me chamam a atenção. Mas eu acho que tem a ver também. Que é essa classe de filmes sobre distopia. Eles têm enredos muito parecidos, né? Geralmente é uma tentativa de fazer uma sociedade melhor, mas com um preço, né? E aí vem aquela filosofia dos fins justificarem os meios. E sempre tem uns rebeldes, sempre tem alguém que não quer, né? Não quer ficar naquele sistema porque geralmente é um sistema opressor, mas para o bem de todos, né? E na verdade, o que a gente faz hoje, né, o tal do contrato social, ele é um pouco parecido com isso, né? A gente como é que se diz, se limita para tentar manter um acordo social, uma harmonia, né? Para não virar um caos. E às vezes vira porque nem todo mundo aguenta. Aí são os tais rebeldes. Mas o que eu queria pontuar é que o filme me lembrou muito outras obras, até algumas que a gente já comentou. Lá atrás a gente falou sobre o Equal, se lembra? Né? Esqueci como é que era o título em português.
mas era muito parecido, né? Dois jovens que tinham ali suprimido suas emoções, tinha esse... Só que no caso do Doador de Memórias não é o principal, né? Não é o elenco principal, não é a questão principal, mas aborda. Aí tem o 1984, né, que é o livro, que depois vira o filme. A Meryl Streep faz o papel de Big Brother ali, todo mundo vigiado. Tem essa questão também do preto e branco, que foi usado também naquele filme Presidente Vivo, né, A Vida em Preto e Branco, que também falava de emoções, um mundo onde tudo era muito certinho. E é interessante isso, né, porque nessas distopias sempre há essa problemática de você suprimir emoções. E quando a gente falou do Equals, e eu acho que teve algum outro filme que falou sobre memórias, a gente até discutiu, né? Lembra que, se você pudesse eliminar alguma memória, né, qual seria e se isso realmente seria útil, né? Aí vem a discussão também de se a ignorância é uma bênção, ou seja, vamos dizer que eu não saiba. Eu vou dar um exemplo, né? Eu estava assistindo uma série, assistindo ontem uma série. E aí o cara fica sabendo que o pai dele, que ele não conheceu direito, o pai dele era homossexual. E aí ele fica, né, totalmente assim, fora, sem chão, tal, porque ele imaginava o pai uma pessoa, né, de uma virilidade incontestável, e tal. E aí a pergunta é, será que era melhor ele não saber, né? Esse é um ponto. O outro é a necessidade dessas distopias de você usar essa supressão de memórias como forma de manipulação, né? Por quê? Porque quando você tem esse arcabouço, né, de informações, você, depois que esse arcabouço de informações ele é liberado, você não tem tanto controle de como ele vai ser usado. E é engraçado porque na nossa história, os povos que conquistam outros, eles tentam destruir a memória do outro, né? Tentam, na forma de colonização, destroem monumentos, como aconteceu, por exemplo, os Estados Unidos destruindo templos no Iraque, né? Coisas de 5.000 anos e tal. Então há essa cultura também de destruir a memória do outro para tentar enfraquecer, porque aí entra o nosso assunto. A memória é poder, né? Poder de quê? Poder de transformar, poder de fazer de novo, fazer melhor. Se você não tem memória, como é que você vai saber, né? É que nem a pessoa que tem amnésia, tem, né, algum tipo de doença que causa amnésia, ele fica fazendo as mesmas coisas ali e não tem consciência de que está errando, né? Aliás, a gente costuma fazer isso, né? Mesmo tendo memória, mas isso é outra história. Então, tem umas questões bem interessantes nesse filme, assim, e eu não sabia que tinha tantas coisas para falar, porque ele aborda todos esses tipos de situações dos filmes de distopia. Uma coisa que eu me lembrei também, logo assim no início do filme, é que aquela cidade que eles constroem lá no alto, né? Lembrou o Olimpo, né? Que fica aquela coisa isolada ali, todo mundo, né? Só os escolhidos e tal. Tanto que a gente não sabe quem ficou lá para trás, né? A gente sabe que é uma sociedade ali que tenta, né, se manter harmônica dentro dessa questão de manipulação, mas não sabe quem ficou lá embaixo. Então me lembrou o Olimpo, né? E me lembrou um filme chamado Nosso Lar, baseado no livro do Chico Xavier. Eu até olhei que a estrutura da cidade é muito parecida, tem um lugar central e as praças ali. E as pessoas no Nosso Lar, elas se vestem, pelo menos no filme, né? Eu não lembro se o livro retrata isso. Elas se vestem com cores muito parecidas, assim. Não é branco, mas nada de cores fortes, nada de muito chamativo, né? O que acontece, eu vou deixar aí para vocês analisar. Acontece em países mais totalitários, onde as pessoas se vestem muito parecidas, né? Tipo Afeganistão, países muçulmanos, né? As roupas não são tão coloridas assim como na Índia, por exemplo.
onde você tem 1000 deuses, tem vários tipos de crenças e tal. Na China, por exemplo, né, todo mundo também tem o costume de usar roupas muito parecidas e tal. Então, tem essa coisa da uniformidade, ela tem uma vantagem, entre aspas, de manter as pessoas unidas num propósito, mas ao mesmo tempo que você não tem direito de pensar diferente. Então, gera todo esse problema, né, de você ficar sempre... O jogo do controle é isso, né? Você tem sempre que criar mais meios de controle, porque não dá. A natureza, ela não é do controle, né? Ela está mais para o incontrolável do que para o controle. Então, tem sempre que criar mais meios de controle. Então, ali, por exemplo, no filme, no controle da inibição de emoções, de memórias, através de, não sei, alguma coisa que é injetável, né? E só assim, né? É como a gente, nossos antidepressivos e todos esses remédios que a gente toma contra a dor, né? Para poder não focar na causa da dor, né? Mas simplesmente passar batido. São as nossas chupetas, né? Chupetas de adulto. Então, assim, eu anotei algumas coisas para falar. Tinha essa coisa da ignorância é uma bênção, que a gente já discutiu lá atrás. Se realmente, claro que não é, a gente sabe que não é, né? O conhecimento, você resgatar, ressignificar memórias dói, como é o caso ali. Eu só acho que no filme ele tinha que ter mais cuidado. Eu acho que é assim, meio forçado, assim, você jogar um negócio pro cara e depois perguntar, tá tudo bem? Pô, brincadeira, né? Devia falar, ter todo um preparo, né? Para depois sim apresentar. Mas aí o filme não aconteceria se fosse assim, né? Não teria aquele impacto todo. Então em relação ao estudo principalmente, eu fiquei pensando nisso. O poder que tem as nossas memórias, né? A gente já falou isso, né? Reconhecer a memória, ressignificar, tudo isso faz com que a gente possa fazer diferente, fazer melhor, né? E sem isso, realmente, você fica repetindo, né? Repetindo e às vezes sem saber, né? Isso é que é o pior. O rapaz lá que matava crianças porque ele não tinha noção do que era a morte, do que, né? Não tinha essa memória. E aí, né? Para quem vê de fora é uma coisa horrível. Então, tantas coisas que a gente faz hoje que parecem corretas, que parecem normais, que parecem comuns, mas para um cara desperto, né, olha aí, ó, para um cara desperto é um absurdo. E se você olhar bem, a maioria da nossa sociedade vive fazendo coisas muito absurdas, né? Tem uma questão interessante que em algumas culturas indígenas, eu não sei se todas, crianças que nascimento de gêmeos, eles matam o excesso, né? Vamos dizer assim, escolhe um e mata o outro. E isso é muito discutido hoje em dia, se deve proibir, se deve interferir na cultura, né? Olha aí, cultura, memória, né, tradição, ou se eles têm o direito de fazer isso. Quer dizer, o que é mais valioso, a vida ou a cultura? Fica a reflexão, mas eu vou deixar espaço para os outros colegas falarem. Acho que era basicamente isso que eu queria comentar. Valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. O título do ICOS em português é Quando Te Conheci. A Natália tinha levantado a mão, eu vou dar vez para ela aqui. Seu microfone está aberto, Natália, pode falar. Você tem que clicar mais uma vez aí. Eu liberei, mas tem que clicar mais uma vez. Não, sim, é porque eu tava mudando aqui. Peraí. Eu não achei que fosse minha vez. Vamos lá, então. Achei que fosse a vez de outra pessoa que colocou no lugar. Tá, deixa eu ligar o vídeo. Se você quiser passar a vez, então tá bom. Não, vou falar já. Esse filme, ele trouxe pra mim, achei que é um filme assim é fácil de interpretar, né? Não sei, tipo, aqueles filmes de uma camada, porque que nem o Mr. Nobody, nossa, você começa a pensar em várias coisas, várias hipóteses, e tipo, é super difícil, mas esse daí eu achei que foi mais fácil de interpretar.
mas também é aquela coisa que, se a gente começa a pensar, vai aprofundando e vai vendo, né, que tem outras camadas, tem outras formas de entender também. Mas eu acho que eu vou ficar na primeira mesmo. É uma sociedade aparentemente igual, né? É uma sociedade que todo mundo gostaria de viver em tese, porque não tem desigualdade, não tem miséria, não tem fome, todos os problemas sociais foram resolvidos, né? Então parece que todo mundo tem um tratamento igual. E por esse lado é legal, né? E aí tem todas aquelas regras deles, né? De tipo usar a precisão de linguagem, usar as roupas, tal. E ok, só que aí como a gente começa a refletir sobre isso, né? Será que realmente essa é a solução? Porque esses filmes distópicos, assim, esses filmes de realidades que não aconteceram, são filmes que fazem a gente refletir. Poxa, será que esse é o caminho? Será que é o melhor para a humanidade? Vamos pensar nisso, né? Só que o filme mostra, pelo menos, né, o filme mostra que não é bem isso, né? Porque a gente vê uma vida que é muito regrada, muito cheia de normas, só que é uma vida pouco natural, uma vida pouco do sentir. Eu acho que foi isso que o filme mais trouxe, assim, sabe? O quanto é importante que as emoções elas venham para você sentir mesmo, sabe? É diferente de ter uma memória na sua cabeça, tal, ou de não ter nada. É, você passar por aquilo ou você sentir aquilo de alguma forma é muito mais importante e isso causa um impacto muito mais forte. Então, acho que o filme trouxe isso do sentir. Tem até uma frase que ele fala assim, ah, como que é? Saber é diferente de sentir. É como se assim, tipo, você olhar uma coisa, você observar uma coisa, é diferente de você passar por aquela coisa, sabe? E aí as cenas mais emocionantes você pode perceber que são as cenas que a gente tá lá vendo, que todo mundo chorou, eu conversei com todo mundo, assim, as pessoas que tinham assistido o filme, as cenas mais emocionantes eram aquelas que o pessoal estava vivendo ali, sabe? As cenas das memórias e que estava acontecendo, mesmo as coisas ruins. E esse é o ponto importante, porque o sentir envolve as emoções negativas. E foi isso que o tempo todo os anciões, essas pessoas que estavam tentando controlar essa realidade, eles ficavam tentando bloquear isso, né? Bloquear o negativo, bloquear o que é ruim, bloquear a dor, né? E aí, só que ao mesmo tempo que eles bloqueavam a dor, eles bloqueavam toda a beleza, né? Por quê? Porque a beleza vem do contraste da dor. Então, você só consegue apreciar a beleza se você conseguir perceber que tem outra coisa ali que pode ser diferente. E aí eles não tinham essa percepção. Então, por isso que o mundo deles era muito cinza, muito sem graça, né? Tipo, não conseguia sentir as coisas e a qualidade das coisas, as cores. Nossa, aquelas coisas me marcaram muito, assim, o final do filme, assim, quando começou a vir, assim, uma avalanche de memória, assim, inundando todo mundo e todo mundo se emocionando, porque todo mundo sentiu que aquilo era verdadeiro, que nem o próprio Jonas fala, né, em uma das frases também que ele fala que eu senti a vida, ele falou, e eu senti que a vida era completa. Essa parte, nossa, uau, arrepiou tudo, assim, muito lindo. Porque é bem isso, assim, a vida para ser completa, ela tem que ter essa parte da dor, tem que ter essa parte da desigualdade, e precisa ter, porque a gente é desigual por natureza, assim. Então, essa sociedade, ela tem essa maneira camuflada, né, de viver e de colocar a vida como se fosse a melhor saída, mas você vê que no fundo acaba não sendo assim, né? Acaba que se torna também um controle, uma sociedade autoritária, que é isso que define a distopia, tudo, essa falta de liberdade,
essa opressão, só que é tudo muito sutil, né? Muito camuflado, né? Estamos fazendo para o bem de vocês. Só que ninguém tem escolha ali para falar o que é o bem, o que é o mal. E aí eles simplesmente bloqueiam a memória, assim. E é muito, muito, muito representativo isso, assim. Bom, eu não vou falar muito dessa vez, porque eu fiquei falando. Mas queria falar a diferença de emoções e sentimentos, porque a cena que mais me tocou, por incrível que pareça, não foi a do final. Foi a cena inicial, uma das cenas iniciais, em que o doador de memórias mesmo, o senhorzinho lá, esqueci o nome dele, ele senta no piano e apresenta a música pro Jonas. Nossa, aquilo deu um arrepio, assim, porque é tipo assim, é uma coisa que não tem como você entender, não tem como você explicar, sabe? Você tinha que sentir mesmo, sabe? E era muito ruim que nenhuma dessas pessoas poderiam fazer isso, poderiam sentir isso. Então, quando ele apresentou pela primeira vez, sabe, tipo, o fascínio do Jonas pelo piano e pelo som, sabe, em si, foi muito lindo isso. E ele falando, assim, das emoções, que as emoções são a parte mais forte da gente, que os sentimentos, eles são mais superficiais. Eu entendi muito isso, assim, de uma maneira que eu vejo que a neurociência e a ciência em si, ela entende a diferença entre emoções e sentimentos. Porque emoções são coisas mais ligadas ao corpo, são coisas mais ligadas ao bicho, né? Como a gente aprende aqui na oficina, tipo, é uma reação, assim, tipo, eu tenho que, sabe, você sente, assim, que é muito orgânico, e os sentimentos já são emoções mais elaboradas, mais racionalizadas, sabe? É quando você consegue, opa, peraí, essa emoção tá aqui, aí cai a ficha e você entende o que ela quer dizer, e aí você elabora, e elabora no sentido da psicanálise, mas pode ser, analisa, você analisa isso se torna um sentimento, sabe? É muito mais racionalizado. E é bacana, assim. Só que a sensação da emoção ela é muito mais forte. Então, ao mesmo tempo em que você fala assim, tá, o sentimento é muito mais racional, é melhor, né? Porque se a gente for viver só de emoção, a gente vira bicho por bicho por bicho. Mas a sensação que a emoção provoca, que foi isso que o filme trouxe, não tem como o sentimento fazer. Não tem como ele explicar isso. Não tem como ele racionalizar isso. É só uma coisa que você sente muito forte. E foi isso que o filme todo trouxe, assim, sabe? O tempo todo, quando falava das emoções, era isso. Acho que é isso, assim. E só falar assim que uma sociedade do futuro, ela só vai proporcionar esse estado de bem-estar social para todos, né? Se for possível lidar com essas diferenças, porque senão fica aquela sociedade robotizada como estava aparecendo, sabe? E isso não é legal, porque não acolhe as diferenças e as pessoas não são elas mesmas. Então, tipo, você vê que fica todo mundo meio que ali, assim, sabe? Sem a própria verdade, seguindo uma rota que nem sabe se é a própria rota, que nem o caso eles não conseguem nem escolher qual que é a missão de vida deles, o que eles podem seguir na vida, porque, tipo, tem alguém que escolhe por eles, os anciões. Então, é assim, o que mais gera autoconhecimento é você permitir que as pessoas escolham por elas mesmas, sabe? Tipo, que isso se manifeste nelas. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo a necessidade de manter esse pacto social, de manter essa harmonia social, tipo assim, de não tirar aquela coisa que cola a sociedade, a coesão. Então, isso que eu acho que é sempre uma briga que fica ali, sabe? Tipo, como manter a coesão social, porque isso tem que ter uma certa dose de uniformidade para que todo mundo, né, consiga ser igual e tal, mas sem tirar a unicidade de cada pessoa, sem tirar a liberdade de cada pessoa. É sempre todos os filmes assim, ou de distopia, ou de utopia,
todos os filmes trazem essa questão, se você for olhar de um jeito mais distante, como fazer isso sem tornar as pessoas tão iguais, tão uniformes, sem tirar o desejo delas e tirar o que torna cada pessoa única. Eu acho que é muito complexo, não tem resposta, são só hipóteses, isso daí isso é uma trilogia, são 3 livros, acho que é quadrilogia ainda. Então, tipo assim, essa autora, ela gosta de explorar esses mundos de, tipo assim, distópicos, utópicos, para discutir essa coisa, porque esse filme é baseado numa obra, num livro. Então, ela fica o tempo todo jogando essas questões. E se fosse assim, se fosse assado, sabe? Ela joga mundos paralelos, mundos diferentes. Tipo, nenhum mundo parecido com o do Doador de Memórias. Ela mostra, tipo, a sequência dos livros são outros mundos, são outras maneiras de ver o mundo, mas todas assim, para refletir sobre o futuro, sabe? E engraçado é que nenhum traz a resposta, porque sempre tem um lado negativo e o lado positivo, assim. E aí acaba que a gente fica nessa, sabe? Tipo assim, vamos viver a vida e vamos ser humano, porque ser humano é o que é e faz parte de ser humano sentir essas emoções. Então não dá para bloquear. Eu acho que até tem como entender melhor as emoções, também não precisa sair que nem bicho, né? Pelo mundo, fazendo o que dá vontade. Você tem como compreender melhor essas emoções, mas bloquear do jeito que eles faziam com remédio, aí já não dá, né? Aí já é uma coisa assim, é tipo bloquear a dor mesmo, fugir do ensinamento. E aí não faz sentido. É isso para mim. Passo a palavra. Valeu, Natália, pelo compartilhamento. Lucélia, eu vou dar a vez para a Mari, que ela tinha levantado a mão, depois eu dou para você. Pode falar, Mari, seu microfone está liberado. Oi, boa noite, pessoal. Então, comecei a ver o filme, e na verdade já tinha visto esse filme, mas não lembrava. Aí comecei a ver de novo. Nos primeiros 15 minutos, me tocaram bastante, até comecei a chorar, por causa que eles têm a cerimônia lá que iam passar da infância para a vida adulta, né? E cada um escolhia, cada um tinha a profissão que ia seguir. E por causa dessa forma brusca que os personagens tinham que passar para a infância, para a vida adulta, eu até parei de ver o filme, que eu quis refletir um pouco, porque eu me senti assim, né? E foi porque me fez pensar em mim, né? Porque logo que eu terminei o ensino médio, eu já me mudei para cá, né, para Argentina, e para começar uma universidade, eu, tipo, já tinha que cuidar de mim mesma, e foi tudo muito rápido, assim, só tinha 17 anos, tive que me emancipar, e foi todo um processo brusco, exatamente como apareceu no filme, assim, de um dia para o outro, praticamente. E foi um processo bem difícil, que envolve muito sofrimento, né? Porque eu não estava preparada para estar fora da minha área de proteção, que era minha casa, meus pais, meu país, inclusive, a minha língua. Então, teve várias coisas. E como no filme eles estavam privados de sentir o sofrimento, né? Eles não sentiram esse impacto dessa mudança brusca. Para eles estava tudo bem. Ah, você tal coisa, minha profissão, estou seguindo aqui, tudo bem, não sentiam nada. E justo semana passada, eu tive uma conversa com a minha mãe sobre o sofrimento que foi desse processo que eu, meu pai e minha mãe vivemos, né, de desapegar e de não depender mais um do outro, assim, emocionalmente. E tudo relacionado, né, com a dor da separação física, vamos dizer assim. Mas e aí minha mãe explicou que eles estavam tentando não me passar muito dessa dor, para que eu tivesse esse meu processo de me independizar, né? E eu ficava achando, eles não ligam mais para mim, mas depois eu fui
percebendo que eles estavam só tentando me ajudar a continuar aqui e para continuar meus estudos, né? Ou seja, eles sofreram, só que em silêncio, e eu sofri nesse processo também, mas nós três aprendemos muitas coisas e crescemos bastante, tudo por isso, por causa do sofrimento, né? E aí a gente agora está passando por essa etapa, né? Superando essa etapa, e o afeto continua entre a gente, mas agora a gente tem certa independência emocional, né, entre nós três. E no filme eles criaram um ambiente super controlado, assim, e artificial, para privar o ser humano do sofrimento, né, no caso. E através das injeções lá que eles tomavam. E faziam isso através de impor uma igualdade, respeito e supervigilância através das câmeras lá que apareciam. E nesse aspecto até me fez lembrar do livro 1984, né, do George Orwell, onde as pessoas estavam constantemente controladas, né, através das teletelas e do grande irmão, né, Big Brother, e desse jeito eles tentavam criar uma sociedade ordenada, né, por assim dizer. E me fez pensar que, no fundo, cada forma de controle tem no fundo de cada forma de controle tem um medo do sofrimento e do sofrimento e medo do inesperado também, né? Porque a vida é imprevisível e fica oscilando, mas muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Também anotei 2 frases curtinhas do filme que me tocaram. Uma foi uma pergunta que disseram assim: o que é a vida sem emoções? Aí eu fiquei pensando, acho que é ser um robô, né? A emoção é muito inerente do ser humano. E essa outra frase que eles disseram diversas vezes lá foi: fale com precisão. Tipo, cada vez que alguém queria, escapava alguma coisa relacionada com sentimento, eles já falavam: fale com precisão. E isso me fez pensar que eles não queriam aceitar o caráter poético que os sentimentos trazem para gente, porque são tantas coisas complexas que passam dentro da gente através das emoções que fica difícil colocar em palavras. Então a gente faz tipo arranjos, jogos de palavras para tentar expressar tudo o que está acontecendo aqui dentro, né? Toda essa montanha russa de emoções que cada um tem dentro de si, né? E isso é uma dádiva, na minha opinião, né? Porque sem isso a gente não ia poder criar arte, porque só o ser humano pode criar arte e comover as outras com a arte que criou. E eu acho muito lindo isso, né? Mostra a beleza da vida, como a gente pode enxergar a arte em tudo, na verdade, através de um vídeo. Por exemplo, eu fiquei muito emocionada quando no filme eles mostravam cenas assim rápidas de pessoas rindo ou pessoas sofrendo, assim, sem ser personagens do filme, né? E aparecendo assim, me tocou bastante. E o que eu tentei tirar de lição do filme é que as memórias e as emoções, sendo elas boas ou ruins, servem para nos lembrar que estamos vivos e que podemos fazer essa existência valer a pena. Tudo depende da nossa perspectiva. Isso aí, terminei. Legal, Mari. Valeu o compartilhamento. Ó, pela ordem que eu anotei aqui de quem tinha levantado a mão, Tiago, Valquíria, Lucélia, depois de mim, tá? Então, vou passar a vez agora o Tiago. Tiago, pode falar, Tiago. Seu microfone está liberado. Clica aí. E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Está meio baixo. Tá melhor assim? Tá, melhorou. Tá, vou falar mais perto que vocês vão ficar vendo minha testa. Foi falado bastante sobre distopias, né? Como elas têm o mesmo tema, normalmente. Eu acho que tem até relação com o que a gente vai falar amanhã num chat sobre liderança.
normalmente a distopia, acho que quase sempre, tem a ver com isso, né? Uma liderança que acredita que sabe mais do que todo o resto do grupo e usa um poder para controlar mais do que seria uma medida que todo mundo aceita. E isso, claro, é visto nesse filme também. Mas eu acho interessante que eles mantêm, né, um doador de memórias lá, uma pessoa para lembrar das coisas. Eles poderiam não ter isso, né, e tentar resolver as coisas do modo que apareciam, mas mostra uma sabedoria já, até nesse grupo, né, dos anciões lá, sei lá quem que criou as regras da sociedade, eles já sabiam que era importante ter memória para não repetir os erros do passado, né? E também é porque a história teria que ter um cara assim para poder funcionar. Mas esse cara, ele serve como a função assim da consciência buscando na memória o passado para poder ajudar nas decisões do presente, né? Eu associo com a nossa prática no sentido de que a gente muitas vezes tenta fazer exatamente o que eles estão fazendo lá na sociedade, que é de esquecer todas as cagadas que a gente fez. E aí, quando você tenta esquecer o passado, você também esquece as partes boas, né? E você esquece todas as possibilidades que você sabe que existem, né? Você fica limitado. E na nossa prática é importante a gente olhar até para as coisas ruins, né? Como eles lembram da guerra, e eles lembram da violência com os animais. E isso serve para não repetir, né, os erros do passado. Aquela moça lá, a Taylor Swift, ela não aguenta lembrar disso. Então ela fecha os olhos para o autoconhecimento, ela prefere morrer, né? Aparentemente. Não sei, talvez numa continuação ela apareça. Mas aparentemente ela escolhe morrer ao invés de saber o que que é ser humano, o que que o ser humano é capaz de fazer, o que que o ser humano já fez. E que a gente tende a fazer isso também, né? Fechar os olhos para o autoconhecimento e a gente fecha os olhos tanto para as possibilidades boas quanto para as ruins e a gente fica na mediocridade, né? Naquela vida do filme de se manter numa linha, uma linha sem graça, previsível, que não tem nada de novo. E isso me lembra um texto da oficina que eu já citei, acho que provavelmente sobre o filme do Equals, que eu não lembro o nome, já não lembrava da outra vez que eu citei, talvez o Ferrari lembre, que fala isso, que quando você nega a parte ruim da vida, você nega a parte boa também, né? E aí você perde os dois lados, você fica num estático. E, e tem um outro texto que fala também sobre o suicídio, né? Por que que você quer se matar? E eu acho que tem a ver com você se negar e negar as suas possibilidades e o que está dentro de você e é a escolha que a moça faz lá no filme. Eu tinha lembrado tinha pego uma frase do doador lá do velho, mas eu esqueci agora. Tem que começar a anotar igual o pessoal faz. Mas era uma coisa chave, agora eu esqueci. Mas acho que todo mundo já falou disso também, então tudo bem. Mas o garoto lá, ele fala também qual é né, qual é a razão, como poderia valer a pena viver sem as emoções, né? Qual é o sentido daquela sociedade? Para fazer mais gente, daí morrer as antigas e ter as novas, só que é a mesma coisa que já estava antes. Então é uma sociedade que não tem nada de interessante, não produz nada, não serve para nada. E, também me tocaram aquelas cenas todas que mostram, né, as possibilidades do ser humano, todas as coisas que já foram feitas. Lembrou aquela música do La La Land, que a moça canta quando ela vai fazer o teste para atuar num filme, que eu não lembro o nome da música também, que é como se fosse um brinde às bagunças que a gente faz, né, que ela canta. E me lembrou disso, de lembrar todas as bagunças que a humanidade faz, até as ruins, as coisas horríveis que ela faz, e como tudo isso é interessante, é uma história boa, é divertido no fundo.
toda essa bagunça, toda essa maluquice, essa confusão que a gente faz. E é muito mais legal do que aquela sociedade lá que ninguém sofre. E, eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Tô muito esquecido. Tô com pouca memória ultimamente. Vou ficar por aqui. Qualquer coisa eu posto como mensagem. Valeu. Valeu, Tiago. O nome do cara lá é o Tiozinho. É o tiozinho da memória. Here's the mess we make. Aquela música do La La Land é muito bacana, eu adoro. Bom, seguindo a lista aqui. Agora a Valkyria, depois Lucélia, depois Vivi. Então, Valkyria, Tiago, grato pelo seu compartilhamento. Valkyria, seu microfone está liberado, só clicar aí e falar. Tá certo. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Oficinéfilos. Bom, a primeira coisa que me chamou atenção assim no filme foi essa questão do conhecimento, né? Porque mostraram ali os anciões, eram as pessoas ditas sábias da cidade, que tinham todo o conhecimento teórico, né? Mas que não sabiam lidar com o sistema emocional, com as emoções. E por isso eles criaram, né, esse esquema aí de apagar todas as memórias, numa forma assim, eu vi assim como uma boa intenção dos anciãos com as novas gerações para preservá-los daquilo que para eles era terrível, né? Lidar com aquilo, sendo que eles não sabiam. Então, eu refleti a esse respeito, né? Que a gente pode saber todos os livros, todas as teorias, mas na questão da emoção, é só na prática, né? Se eu não pratico lidar com as minhas emoções, eu posso ler todos os livros do mundo, que isso não vai me adiantar de nada. Eu vou ser uma pessoa infeliz, eu não vou me autorrealizar por conta de conhecimentos teóricos. E, e aí fiquei pensando também na vida da gente, né? Quem de nós aqui, quando criança, que sentia alguma raiva ou algum sentimento dito ruim e alguém chegou e falou: Olha, o que que você está sentindo? Percebe? Você sabe o que que é isso? Você está com raiva, você está com inveja, você está com ódio. Assim, a gente não foi ensinado a sentir, a gente não sabe lidar com isso, a gente cresce não sabendo lidar com isso, e aí a gente começa a colocar uma pedra em cima disso e fingir que não existe ou ir buscar algumas formas de anestesiar, né? Um entretenimento, ou é na comida, ou tantas outras milhares de formas que a gente arruma para fugir desse contato com essas emoções que são geradas pelas memórias. Então, eles achavam que a culpa, né, de todo o sofrimento que eles passavam eram as memórias e que, na verdade, as memórias são a chave para nós aprendermos a lidar bem com as emoções desagradáveis. E eu penso que a primeira coisa que eu preciso fazer para lidar bem com uma emoção a primeira coisa é aceitar essa emoção, é não querer colocar essa pedra em cima, é não tentar me curar da minha humanidade, né? A oficina tem um texto que fala sobre isso, né? A tentativa de curar da humanidade, porque os sentimentos, eles fazem parte, então a gente não, por mais que a gente julgue como o pior, um ruim sentimento, a gente tem que aceitar esse sentimento para poder entender. Que aí a segunda coisa a ser feita é linkar esse sentimento com as memórias, e aí sim, olha, o tanto que a memória é importante, né? Linkar, fazer essa linha do tempo, traçar essa linha do tempo para entender como eu desenvolvi pensamentos ao longo da minha experiência que geraram aquela reação, né? E por não saber lidar com as emoções, eu fico só reagindo
Sumiu seu áudio, Valquíria. Você não está te ouvindo, mas eu não estou. É, pelo visto, não sou só eu, não. Está me ouvindo, Valquíria? Seu áudio sumiu. Caiu. Vamos aguardar um minuto. Aí, agora vamos ver se ela volta. Tcharam, tcharam, tcharam. A Valquíria, eu acho que ela percebeu que caiu e ela saiu, agora ela está tentando entrar de novo. Vamos aguardar um minuto. Se ela não conseguir entrar de novo, às vezes a conexão. É isso. Pronto, Valquíria, seu microfone está liberado. Caiu na hora que você estava falando das emoções. Você começou a falar das emoções. Clica aí e continua. Sem clicar mais uma vez para liberar seu microfone. Aí, Aí. beleza. Então, caiu justamente, não sei né, até onde vocês. Eu estava falando das emoções, né? A Isso. primeira coisa ali, aceitar as emoções e tudo, Isso. né? Aí, até aí vocês ouviram. Então, Isso, vai daí. A segunda coisa é linkar, né, essas emoções com essas memórias, traçar essa linha aí do tempo, para entender como que eu desenvolvi os pensamentos ao longo da experiência que geraram aquela reação. E quando eu faço isso, eu me desidentifico com aquela emoção, né? Que é o processo que a gente faz no Eurecário. Porque essa emoção negativa, ela está me sinalizando, ela tem um objetivo ali de sinalizar que eu estou numa direção oposta ao meu desejo de autorrealização. Então, ela cumpre essa função de me mostrar que eu estou ali num processo contrário, né? Eu estou andando assim ao reverso do que eu realmente desejo. Então, eu me desidentifico com ela e eu, eu descubro qual é o meu real desejo. Essa é a função da emoção ruim, que é nos redirecionar, nos alinhar àquilo que realmente nós somos. Quando o Jonas está ali recebendo as memórias do doador, ele está entendendo, ele está tendo consciência do que ele é, né? Todas aquelas lembranças, todas aquelas histórias são as linhas, as infinitas linhas do tempo, né? Tem aí a teoria do multiverso, né? Das realidades paralelas que estão coexistindo, né? De forma simultânea em potencial, né? O ser, ele é tudo em potencial, e o Jonas estava entrando em contato com aquela consciência. E o que eu achei mais bonito do filme, o Jonas não guardou só para ele, né? Ele, ele quis ir além do bojador, né? Ele quis ir além do mapa lá da mediocridade e viver aquela experiência como Jonas, e entre tantas histórias que ele viu ali, tantas lembranças, ele pôde identificar qual que era onde ele ia se autorrealizar, que foi aquela lá onde ele estava com a neve e tudo, e mostra então a escolha, né? Porque o pessoal daquele lugar, daquela cidade, eles viviam ali numa vida sem sentido, né? Que é a uniformidade, né? Uma vida sem sentido, que você vai seguindo e você vai achando que é aquilo ali mesmo e que você não tem a consciência de que é um criador e não uma criatura. Eu acho que o grande ensinamento do filme para mim foi isso, esse poder de poder escolher, de poder me direcionar dentro da minha realidade e me autorrealizar dentro dela, sabendo que eu sou criadora da minha realidade.
Uma frase que eu anotei aqui, que foi uma das que eu mais gostei, foi: as memórias não são só do passado, elas determinam o nosso futuro. Então, quando a gente está lembrando também do futuro, porque não existe, né, nem passado e nem futuro, então as lembranças, elas são criações, é a responsabilidade nossa, por isso que a gente tem que estar tão atento à realidade simulada, porque é ali que se dá, né, o processo da criação e do nosso direcionamento aí dentro da experiência. É isso aí, obrigada, gente. Valeu, Valquíria. Grato pelo compartilhamento. Ó, acabou dando certo. Você lembrou a frase que o Thiago queria lembrar, mas não conseguiu. Ah, Então, ops, foi mal. Prossigamos. Agora, Lucélia, depois eu Vivi. Seu microfone está liberado, Lucélia, pode falar. Não, agora se fechou ele. Ai, agora abriu. Tá. Oi, gente. Eu vou começar lendo um poema que a gente conversou no TV Conversa hoje, e aí ele apareceu para mim e na minha mente ele ficou ligado ao filme. Ele diz assim: na primavera, as flores de cereja, no verão, o coco, no outono, a lua, e no inverno, a neve branca e fresca. O filme, eu fiquei pensando que ele trata de dois tipos de memória: a memória coletiva e a memória pessoal. E desapareceu para eles os dois tipos de memória. E quando o doador de memória passava as memórias para eles, para o Jonas, a impressão que dava é que ele passava as memórias da humanidade, porque a coletividade deles não tinha memória pessoal. Como eles viviam aquele mundo utópico, né? Eles não tinham as memórias, eles não construíam memórias. Como eles não construíam memórias, eles não tinham do que se lembrar. E aí eles veem as memórias da humanidade quando o doador vai passando as memórias para ele. E o interessante é que isso se passa dentro de uma biblioteca, né? Os livros é como se eles catassem as memórias da humanidade. Os escritores, eles fazem isso. Eles registram as memórias da humanidade em crônicas, em contos, em poesias, em todo tipo de escrita. E também em todas as outras obras de arte, como quadros, essas coisas assim. Então, assim, o registro da memória humana, ele está nessas coisas, né? Em toda a literatura, em toda escultura, música, tudo. Aí, eles ficam, quando ele começa a receber as memórias, eles vão passando primeiro as memórias boas, para depois ir preparando o recebedor para as memórias que não são tão fáceis, né? E quando ele começa a ver as memórias que não são fáceis, ele sofre. E ele pensa em desistir, como a Rosemary, acho que é o nome dela, né? Ela desistiu, ela não suportou a dor. E assim é com a gente. Então, assim, o filme ele fala de dois tipos de memórias, e a partir do momento que volta a memória humana para eles, a memória de ser humano, aí eles podem começar a construir as suas próprias memórias pessoais. Eu achei que eu fiz essa leitura do filme. E uma coisa que eu achei assim muito bonita foi quando o Jonas foge, vai embora, e aí a capacidade de relembrar volta para todos eles. E ele não voltou. Eu fiquei pensando, né? Por que ele não voltou? Ele foi para aquela casa lá. Eu não li os livros, então eu não sei o que acontece depois. E se esse livro é o último ou se ele é o primeiro. Então, a impressão que eu tenho é que ele ficou ali naquela casa, junto com o Gabriel, como garantidor de que a coletividade não fosse mais esquecer, porque se em algum momento eles quisessem esquecer de tudo, ele ia estar ali para garantir que as memórias não fossem esquecidas.
E eu acho que esse é o papel da consciência, né? A consciência, de alguma forma, ela quer guardar, né? Ela guarda, a gente recebe pela consciência e aquilo ali fica, de alguma forma. Então, eu fiquei pensando que ali ele ficou como se fosse a consciência da coletividade para registrar essa memória. Não era só mais um banco de dados em livros, mas era um banco de dados, era uma capacidade de que não vamos esquecer isso, vamos resgatar isso, porque a gente precisa das memórias. Uma outra coisa também é que outra coisa também que é a tal da utopia e distopia. A gente é ao mesmo tempo utópico e distópico, né? Não é só a sociedade que é utópica ou distópica. Existe um sonho na gente de viver o ideal, de viver o pleno, mas a realidade não corresponde a esse ideal, porque como seres humanos, a gente não nasce sabendo o que é ser humano. Então, a gente erra e o erro vai acumulando na gente memórias que são desagradáveis. E o erro gera emoções desagradáveis. As memórias, elas são guardadas na gente como emoções desagradáveis. Talvez por isso é tão difícil apagar uma memória desagradável, apagar mesmo, assim, tirar do programa. E esses dias eu estava lendo uma coisa de uns cientistas falando que eles estavam procurando uma forma de tirar das pessoas as emoções difíceis, desagradáveis, para que elas não precisassem ficar tomando remédio, comprimido. Porque aí elas não sofreriam. Mas não é simples assim, porque qual região do cérebro que está a memória desagradável e agradável? E também se isso está ligado com o sistema emocional, como é que você vai lidar com isso? E aí eu vi também como que eles percebem também que eu não posso retirar minhas memórias, mas eu posso acessar essas recordações que são desagradáveis e ressignificar elas. E olhar elas para outra forma e trazer o aprendizado que elas trazem. Então, esse sentido que o filme trabalha. Ele trabalha que eu sou um conjunto de memórias, eu sou memória. Então, se eu apagar minhas memórias, eu estou me apagando. E não tem jeito de eu apagar o que é ruim e ficar com o que é bom. Por isso que eu trouxe o poema, né? A gente quer as flores da primavera e o cuco do verão, mas a gente não quer a lua do outono e nem a neve do inverno. Por isso que tem sempre essa forma, né, de jogar debaixo do tapete. E nós fazemos isso em busca de uma utopia. Eu jogo as minhas memórias ruins para baixo do tapete. Por isso há uma resistência tão grande num trabalho igual ao da Linha do Tempo, num trabalho igual ao do Diário da Consciência, porque é dificílimo, é árduo. Não é fácil olhar para a própria história. E nem é fácil admitir o que a própria história traz. Isso leva tempo para trazer tudo, né? E também está lá no esquecimento. E o que a coisa vem, ela vem como emoção desagradável, ela vem como gatilhos que vão acontecendo e não se sabe de onde está vindo aquilo. Então, eu fiquei pensando muito no filme nesse sentido, que eu sou um conjunto de memórias da humanidade e pessoal. E também eu sou, dentro de mim, utópica e distópica. E por querer ser uma utopia, eu quero negar a distopia que há em mim. Ou seja, eu quero negar meus erros, eu quero negar tudo que eu fiz de errado. Porque a emoção desagradável, ela vem com o erro, ela não vem com o acerto. O acerto traz alegria, felicidade. Então é isso. E eu achei muito bonito, eu chorei no final do filme, quando a memória começa a voltar para eles. É como o que a gente está fazendo na linha do tempo. Quando eu fiz a primeira linha do tempo, eu me lembrei de muita coisa, assim, eu tenho uma memória boa, e como a minha mãe me contava coisa demais, de quando eu era bebê, essas coisas, então ela fez isso para mim, ela doou para mim as memórias de mim mesma. E ela me deu a oportunidade de perceber como que eu era quando eu era bebê, no dia que eu nasci, e eu apropriei disso de forma na minha simulada, porque é importante isso. E daí eu pude
perceber o tanto de coisa que foi acontecendo na minha vida que estava relacionado com aquela fase da minha infância que a minha mãe me contou. E o mais legal disso tudo é que quando eu começo a vasculhar a minha memória e trazer as minhas recordações da infância, da juventude, da fase adulta, eu sou como um arqueólogo. O arqueólogo, ele faz isso. Ele sai cavucando, né, a terra até as profundezas para poder achar a história humana, para poder reconstruir a história humana, para a gente poder encontrar o sentido da nossa vida. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o filme mostra isso também, eu fiz essa leitura. E uma outra coisa no filme que eu ficava pensando, gente, mas por que esse povo fica pedindo desculpa toda hora, né? Me desculpe, desculpas aceitas. Ou seja, você, antes de errar, você já pediu desculpa. E não tinha nem possibilidade de erro, né? Então, tem um momento lá que o Jonas diz que ele não vai se desculpar. E eu achei isso muito legal, né? Ele se rebela contra aquilo. E sair em busca de si mesmo, tornar-se um arqueólogo de si mesmo, é uma atitude de rebeldia, né? Não, eu não vou me desculpar pela minha história, mas eu vou entrar nela, eu vou cavucar até o fim e eu vou descobrir. Porque eu quero resgatar a minha história. E esse trabalho de resgate da história, ele é interessante porque, assim, a humanidade, ela tenta preservar a todo custo a memória humana, né? Porque se a Terra desaparecer, onde que essa memória vai ficar registrada, né? É tanta coisa, né? É tanta coisa bonita, é tanta coisa dolorosa, é tanta coisa difícil, mas não dá para separar, né? A gente precisa das 4 estações, né? A gente precisa das flores, do passarinho cantando, da lua e da neve, que é isso que constrói a gente, é isso que faz a gente ser humano. Então, assim, eu achei o filme belo, ele foi tão tocante para mim, em vários sentidos, porque também a gente está nesse momento fazendo a linha do tempo, né? E é uma coisa bela isso que a oficina proporciona para a gente, de uma grandeza, né? E uma coisa também, só a última coisa que eu queria falar, uma vez veio uma moça aqui em casa, e eu estava conversando com ela sobre a oficina, sobre esse trabalho de autoconhecimento, de se auto-observar. Ela virou e falou assim: eu não quero mexer em mim. Aí eu fiquei pensando, né, que isso é mesmo uma resistência, né? Se para trás, se para frente é que se anda, para que eu vou mexer lá atrás, né? Só que lá atrás está cutucando aqui agora e está me impedindo de andar para frente com lucidez, porque se eu não aprendo com meus erros lá do passado, se eu não olho para trás, eu vou repetir os mesmos erros. Então, é nesse sentido que eu vejo as memórias hoje. E eu vejo assim, o valor que elas têm. Eu não quero perder minhas memórias. Enquanto eu não extrair delas tudo que eu tenho para aprender. Valeu, obrigada, gente. Valeu, Lucélia, grato pelo compartilhamento. Vamos à próxima aqui, Vivi. E tem a Luciana para encerrar aqui, tá? Vivi, seu microfone está aberto. Reinaldo quer falar também. Vai lá, Vivi. Oi, povo. E aí, Vivi? Então, olha, eu fiz umas anotações aqui e achei interessante mesmo esse filme bem relacionado com os Eurecários, porque, nossa, é memória pura, né? Essa produção da nossa linha do tempo é a gente cavocar na gente, que nem diz a Lucélia. Mas o que eu anotei aqui? Que, tipo, o filme meio que já começa, né? Dando meio que uma lição, assim, pra gente, a respeito da nossa identificação com o nosso próprio nome. Tipo, ele fala, né, que ele não tem sobrenome, o Jonas, que ele não tem nem, que ela não tem sobrenome, só tem o nome. E aí a gente já começa a refletir desde o primeiro segundo de filme. Tudo coisa assim que, tipo, a gente vai aprendendo, né, sobre a gente através da convivência. E o Senhor Ninguém também trouxe essa questão, né? Desde a fase de bebê, onde a gente vai aprendendo tudo através da convivência. A gente vai aprendendo sobre a gente através da convivência. E, deixa eu ver o que mais que eu vi aqui. Que eu até anotei, tipo, que antes da oficina eu nunca tinha parado para pensar
por esse ângulo, assim, da nossa construção, que é desde a barriga, tudo influencia. Tudo, tudo, tudo. E conforme eu vou observando, assim, as histórias, escutando ali das minhas colegas, eu vou vendo como, desde a gravidez, tudo influencia para nossa forma de ser, para nossa forma de agir. E deixa eu ver o que mais. Aqui eu anotei que eu me identifiquei com a fala dele quando ele estava falando sobre não se encaixar. Identifiquei bastante. E ao mesmo tempo, né, que ele via que os outros meio que já nasciam sabendo, ele não sabia e achava que ele era um estranho ali. E também lá na hora da escolha, fiquei assim bem apreensiva naquela hora. E tipo, ele não tinha sido escolhido para nada ali, que era o normal, né? Que era o esperado para exercer. Ele não tinha ficado de fora. Só que justamente a missão dele, né, foi o grande diferencial para a mudança lá na vida das pessoas. E ele teve, né, a ajuda dos amigos para isso. E eles trabalharam em equipe, que é o que a gente faz, né, nos Eurecários. A gente trabalha em equipe, senão não anda. É isso que é muito bom, assim, de ver que tá todo mundo ali com o mesmo propósito. E outra coisa que ficou bem esclarecido foi sobre a gente compreender e acolher os nossos altos e baixos e ver que é a dualidade, que é assim mesmo, que as nossas emoções elas não estão na gente por acaso, que elas têm a função de mostrar a gente pra gente, tanto a alegria quanto a tristeza, que é essa dualidade que faz a gente se sentir vivo, né? Isso que eu analisei também. E porque a hora que ele atravessou lá, né, aquela floresta lá, né, as cores surgiram. Porque eu até fiz uma analogia, tipo, que cor é vida, ai, meu livro. Que cor é vida, que, tipo, é o colorido que tem, que é a diversidade, né? E as imagens ali de tudo, desde as guerras, tudo faz parte, tá tudo certo. Tudo serve pra gente se analisar, se observar e se analisar. E o que mais que eu anotei, assim, em relação à fala dos anciãos, eu fiquei assim meio com a imposição lá daquela senhora lá. Esqueci o nome dela. Da, daquela lá que aparecia lá na casa lá de intrusos, já aparecia se metendo e pedindo desculpa de estar se metendo. Nossa, eu lembrei muito da minha avó. E ali eu achei interessante que o Jonas fala, né, quando ele estava lá descendo de trenó, ele fala que os anciãos e suas regras eram a mentira. Mas, assim, a gente começa a observar até a nossa história e ver, assim, tipo, eu observo, tipo, as falas da minha avó realmente, tipo, para ela, no tempo dela, tinha tudo a ver. Só que conforme a gente vai vindo outras gerações, vai mudando, tipo, o que pra gente é válido, para outra geração já não é. Então, achei interessante estar observando isso. E, deixa eu ver o que mais. Outra frase que eu anotei que achei bem legal é essa, tipo, você tem a coragem e eu te dou a força, que foi lá do doador, né, dando lá pro Jonas. Foi a hora que ele, acho que meio que empurra ele lá, fala essa frase pra ele, eu achei bem legal. E é o que a gente faz nos Eurecários, tipo, porque quando é a nossa vez de contar, a gente entra com a coragem, né? E aí, depois com os feedbacks dos colegas, é o que dá força para a gente continuar se analisando, se estudando. E foi isso que eu observei do filme. Valeu, Vivi. Grato pelo compartilhamento. Reinaldo e Sandra são os próximos. Gente, a conversa vai até 9h30, assim, o protocolo é até 9h30, a gente pode esticar um pouco mais. Então, vou dar a vez agora para o Reinaldo e a gente pode esticar um pouco mais, mas sejam mais objetivos aí. Tá liberado, Reinaldo, pode clicar e falar. Isso. Boa noite, Ferreira. Boa noite, Conselheiro. Tá me ouvindo? Boa noite, Reinaldo. Então, Ferreira, é curta a minha exposição mesmo, que a grande maioria já falou quase tudo. Só teve uma frase que me chamou bastante a atenção, que foi quando o Jonas disse que
eles não eliminaram o assassinato, eles trouxeram para dentro de casa. Isso me remeteu também ao tempo do... Eu não sei quais os critérios, né, que eles escolhiam para ver quem que ficava e quem que eles mandavam para Lourdes, né? Quando novo, que é nem o Gabriel, né? Porque os adultos era quando faziam alguma coisa que não agradava a eles, eles eliminavam e mandavam para Lourdes. Mas os recém-nascidos, o filme não mostra o porquê, qual eram os critérios. Isso me remeteu um pouco ao nazismo, né, quando o Hitler queria fazer uma raça pura. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O grande erro dele, porque ali também tinha os escolhidos, ou seja, essa suposta sociedade que foi criada, ela não foi criada para que todo mundo vivesse bem, foi criada para um certo número de pessoas. Aqueles que não se encaixassem seriam eliminados já quando recém-nascidos. Isso me chamou a atenção. Era só isso que eu queria dizer. Valeu, Reinaldo. Grato pelo compartilhamento. Seu áudio ficou meio com ruído, mas deu para ouvir. Vou liberar aqui para a Sandra. A Luciana vai ser a última, aquela que sugeriu o filme. Sandra, seu áudio está liberado, só você clicar e falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. Então, fiz umas anotações aqui. Eu não sei se alguém já falou, mas esse filme, logo no início, remeteu ao Admirável Mundo Novo e também ao 1984, né? Porque, como no Admirável Mundo Novo, existia uma uniformidade, uma padronização desde o nascimento das pessoas. Então, as pessoas não tinham uma convivência, uma relação como a gente conhece, né? Eles eram, cada indivíduo cumpria uma determinação social, tinha uma linha divisória na fase entre a infância e a vida adulta, e eles tomavam uma droga, uma injeção, alguma coisa que mantinha eles vendo tudo em preto e branco, né? Assim, a realidade, que era como se fosse o padrão ideal de vida, né? Tudo padronizadinho, moradia, tudo daquele jeito. E mostra que eles não tinham a percepção da dualidade do Quatrix, né? Do bem e do bom, do ruim e do mal, as polaridades. E o mundo deles era também padronizado em quase todos os sentidos, até na forma, vamos dizer, daquela plataforma, uma montanha acima das nuvens, né? Então, como mundo ideal, eles se colocavam acima, dando a impressão de superioridade. Eu lembrei até daquele filme O Poço, nessa parte, porque quando o Jonas vai conversar com o doador de memórias, o cara mora naquela casa que fica à beira, como à beira de um precipício, tipo a linha divisória entre o mundo real e o mundo deles, né? O mundo utópico até. O filme é distópico, mas dá uma ideia de perfeição como utopia, vamos dizer assim, né? Bom, aí no final ele percebe que está sendo enganado, que aquela família não é a família dele, ele não tem uma história familiar, ele não tem histórias contadas, vínculos, nada daquilo que ele sentiu quando ele parou de usar a injeção, a droga que mantinha ele vendo tudo em preto e branco. E quando ele fala para o doador de memórias lá, aquele senhor, sobre as cores e as sensações e os sentimentos e as coisas que ele estava relacionando, ele parece que teve contato com ele mesmo do passado, como o pessoal falou aí dos endocádios, né? A gente andando pela linha do tempo, às vezes a gente esquece quem a gente é em algum ponto, né? Como aquele que ele estava vivendo ali, dentro da uniformidade, sendo igual a todo mundo, todo programado para fazer tudo, e não podia sair daquele quadrado, até para se divertir, quando ele começou a ser, vamos dizer assim, contraventor, né? Que ele, em vez de descer a escada, ele desceu surfando na bandeja. E, bom, o Dodder falava para ele que essas coisas que ele sentia era sonho, mas ele desconfiava que o sonho era onde ele estava, não
que tinha uma outra realidade, uma coisa melhor, de acordo com tudo aquilo que ele estava sentindo e percebendo, né, de diferente na realidade dele. Bom, vamos lá. Ele começa a se perguntar quem era ele quando ele percebe que tem essa programação desde o nascimento até a morte, que eles pegam bebês, pegam velhos e simplesmente matam como um procedimento corriqueiro, né? E ele começa a perceber que é um ser humano, que a vida real não pode ser aquilo que ele tá vivendo. Ele vai descobrindo que tudo aquilo é uma programação. Bom, então foi isso. Eu vi essa relação com esses 3 filmes, né? E a relação dele se percebendo como ser e percebendo que a realidade não precisava ser aquela que ele estava vivendo, aquela mentira. Que com dor e até com memórias de sofrimento e o que fosse, era muito melhor do que aquela opção que ele estava. Então ele escolheu outra e se jogou. E levou o bebê com ele. Achei legal isso daí. E deixou a sementinha plantada, que foi contar algumas coisas para a menina, e quando ele transpõe a linha do tempo lá entre a realidade nova e a anterior, parece que ele desperta todo mundo, ele deixa a memória lá para todo mundo. Também despertar igual ele e sair daquilo. Fazer uma opção também. Foi isso. Tudo isso. Valeu, Sandra. Grato pelo compartilhamento. Gente, é 9h30. Tem a Luciana, que sugeriu o filme para falar. Mais alguém que fala assim, eu quero falar um trem. Se tiver, levanta a mão aí. Senão, vou chamar a Luciana. Então, vai lá, Ana. Por favor, tente ser mais objetiva, tá, Ana? Valeu. O microfone está liberado. Bem rapidinho. O filme é em relação às escolhas, né, de tirar a dor, sentir a alegria. Quem não participa quem não sente dor não participa da festa, né? Então é feito e uma comunidade escolhe, alguém é como se mandam você fazer isso e isso, e aí você segue até que você vê a oportunidade de outras coisas. É um filme muito interessante, fala muito sobre o que a gente está estudando. Enfim, eu só consegui terminar de assistir o filme agora, por isso que eu vi direito tudo. Mas ele soma nas escolhas, né? Que as pessoas fazem pela gente e que a gente segue uma linha até que a gente vê que tem outras oportunidades e daí a gente faz as escolhas novas. Só isso que eu tenho para comentar. Valeu, Ana. Grato pelo compartilhamento. Mais alguém que quer falar um trem? Fala, não, tem um trem que ninguém falou que eu quero falar aqui. Não? Então, vamos para a curadora do filme, Luciana Borim. Pode falar, Luciana. Por que você sugeriu esse filme? O microfone está liberado. A curadora não quer falar, não. Na verdade, assim, ó, eu comecei a fazer uma resenha e eu queria ler a resenha, mas eu não consegui terminar. Depois eu vou mandá-la no grupo. Mas, assim, só para dar uma ideia, né? Na verdade, assim, eu sugeri o filme porque eu gostei. Eu tinha assistido já esse filme, não lembrava muito bem, já faz um tempo já. E agora, assim, na verdade, eu olhei de uma forma, assim, acho que um pouco diferente, mas dentro dessa questão autocientífica mesmo, só que eu ainda não tive, assim, um tempo de amadurecer, e por isso que eu não amadureci a ideia, né?
e terminar minha resenha. Mas, assim, uma das coisas que me fez, assim, pensar, né, a respeito do filme é essa questão, né, deles terem tirado a memória das pessoas, e eu fiquei pensando nessa situação, né, o que é vir para esse mundo sem memória, porque a gente tem, né, uma memória ancestral, a gente tem uma memória coletiva, né, e nós temos também, né, a Lucélia comentou isso aí, uma memória individual. Então, pensando, né, nessas 3 dimensões aí da memória, eu fiquei tentando imaginar, né, o que é um organismo vir, né, para um mundo sem memória, né, sem essa memória ancestral. Tem até um jogo, né, de videogame, que usa uma tecnologia lá secreta para experimentar a memória, né, dos ancestrais. Na minha resenha até eu comentei sobre isso. E então eu fiquei imaginando assim, o que seria, né, vir para esse mundo. Então eu fiquei pensando nessas 3 dimensões. E vir para cá sem essa memória ancestral, né, sem essa memória da espécie também, né, essa memória que faz, né, a gente se tornar o que nós somos, né, o cachorro, um cachorro, o ser humano, será, né, que experiência que nós teríamos? Porque a gente vem para ser humano, né, nós escolhemos isso. Então, se essa memória nos é roubada, o que seria, né? Que experiência? Então eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que nós não, na verdade, não teríamos a experiência que nós estamos tendo, porque nós escolhemos vir seres humanos. E para vir ser humano, né? Você precisa ter a memória da espécie, que está, né? Codificada nos nossos genes. E outra coisa assim que eu pensei também é essa questão assim, que quando nos tira a memória, nos tiram também, né, consequentemente, as emoções. E eu acho que é isso que facilitou também a uniformidade, né, criar uniformidade entre as pessoas. Porque nas nossas memórias, quando a gente pensa em memória genética, a gente tem tanto, né, essa memória que é uma memória permanente, digamos assim, pré-programada, e nós temos também a memória que é maleável, né, que é que vai moldar cada um de nós, digamos assim, cada um, né, dos indivíduos. Então, mais ou menos foi em cima desse aspecto que eu comecei a fazer minha resenha, mas aí eu vou colocar depois, tá, lá no grupo para todo mundo, assim que eu terminar de escrever. Legal! Então, eu não vou falar muito não, que eu quero ouvir a sua, Ferrari. Legal, curadora, valeu. Então, agora eu vou falar a minha para concluir aqui. Vou abrir a câmera aqui para vocês. Olha eu aqui de novo! Ó, vocês sabem que assim, né? Filme tem vários jeitos de analisar. Outro dia eu escrevi até 2 resenhas diferentes sobre o mesmo filme. Porque eu analisei por um ângulo e depois eu analisei pelo outro. As 2 análises foram bacanas, mas eram diferentes. Mas era o mesmo filme. Então, nesse aqui também tem várias maneiras de analisar. Eu escolho uma. Então, eu olho assim, por que caminho que eu vou fazer a minha análise aqui? Aí eu escolho um. Tem vários caminhos que eu posso pegar. Então, eu vou ler aqui a minha resenha
dentro de um caminho que eu achei que era o mais legal abordar nesse filme. Sei que tem vários outros, e, inclusive, vocês falaram de vários outros aí. Alguns tocaram no ponto que eu vou tocar aqui, que eu acho que é o principal, ligando o filme com a prática da linha do tempo, que eu escolhi esse filme, a Luciana que sugeriu, aí eu aceitei a sugestão dela por conta que vocês estão fazendo a prática da linha do tempo. Então, a minha resenha está ligada com a linha do tempo, o fato de vocês estarem fazendo a prática da linha do tempo. Não todos, mas a maioria. Vocês já ouviram falar na palavra negacionismo, não ouviram? Hoje em dia está em moda falar em negacionismo por causa da Terra plana. Então, falar, o pessoal da Terra plana, eles são negacionistas. Então, eu usei esse conceito do negacionismo. E o título da minha resenha se chama Negacionismo da Memória. Então, estou fazendo uma ligação aí do negacionismo que está popular com a memória. Negacionismo da memória. Resenha autocientífica do filme Doador de Memórias. Infelizmente, existe no mundo uma mentalidade espiritualista que nega a memória em detrimento do despertar da consciência. Tal mentalidade considera irrelevante e até nociva a história pessoal e aconselha aos seus adeptos a ignorarem suas memórias e histórias de vida. Não sei como essa mentalidade se originou. Estou lendo aqui, estou fazendo correção de português. Não sei como essa mentalidade se originou. Suponho que tenha se originado da boa intenção de mestres espiritualistas tentando produzir em seus alunos um discernimento entre memória e consciência. Sim, memória não é consciência. É objeto da consciência. Esse discernimento é fundamental para o autoconhecimento e o bem viver. Mas, por conta disso, acreditar que é preciso ignorar a história pessoal para alcançar um despertar consciencial é jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Não sei se vocês conhecem essa metáfora. Você lava o bebê, aí na hora de você jogar água suja, você joga o bebê junto. Então, acreditar que é preciso ignorar a história pessoal para alcançar um despertar consciencial é jogar fora o bebê junto com a água suja do banho e, pior ainda, é se condenar a viver mal. Assim como ciência e religião devem fazer as pazes urgentemente, pois são dois aspectos complementares do ser humano, psicologia e espiritualidade também. Espiritualidade trata do ser, psicologia trata do humano. O ser humano não é só ser, nem é só humano. É ser e humano. Ser humano. Negar a própria história é dar um tiro no pé,
por 2 motivos. Primeiro motivo, peraí, isso. Primeiro motivo, você pode até abandonar sua história, mas sua história jamais abandonará você. Tudo que você pensa e faz é sua história pensando e fazendo junto com você. Afinal, como você poderia pensar e fazer o que quer que fosse sem um banco de dados, sem memórias? 2. Segundo motivo, porque negar a própria história é dar um tiro no pé. Segundo motivo, sua história pessoal é sua fonte de sabedoria. Por exemplo, é sua história pessoal que lhe alerta para não colocar a mão no fogo novamente, pois você irá se queimar. Ah, mas tem lembranças que dói muito lembrar. Você deve estar pensando. Sim, e tem que doer mesmo. As 2 maneiras da sua história pessoal te passar sabedoria é através da dor, sofrimento, e do prazer, felicidade. Se ao lembrar de vezes anteriores em que você colocou a mão no fogo, você sentisse prazer, você colocaria a mão no fogo novamente e se queimaria novamente. Por isso, dói lembrar do que dói. Dor lembrada é doação de sabedoria. Claro que lembrar de memórias desagradáveis dói. Claro que é mais fácil executar o negacionismo da memória professado pela mentalidade espiritualista. Mas lembrar de memórias desagradáveis a fim de fazer autoanálise não é masoquismo, é extração de sabedoria. A Lucélia comentou isso, né? Memórias são como ostras. Dentro de cada memória, mesmo que desagradável, tem uma pérola de sabedoria e autoconhecimento pessoal. Você ser, você consciência, você espírito é o mergulhador do seu mar de memórias. Você pode e deve mergulhar em suas memórias e extrair suas pérolas de sabedoria. Sem elas, é impossível você viver bem. O negacionismo da memória é uma estratégia para fugir da dor. Mas fugir da dor é fugir da sabedoria. E sem sabedoria não é possível lidar bem com a dor. Eis o ciclo vicioso do negacionismo da memória. Para caminhar rumo ao bem viver, em algum momento, é preciso que você dê um passo para fora do negacionismo da memória e para dentro da sua história. Entre outros aspectos, o filme Doador de Memória mostra esse processo do fim do negacionismo da memória e convida você a fazer o mesmo. Sim, dói tudo de novo. O próprio filme explica isso, mas também liberta e cura. Fim
dessa resenha. Então tá, gente, olha, sensacional, mais uma vez, como sempre, amanhã eu publico a minha resenha para quem quiser ler com calma, né? Ponho também a pergunta lá para a gente ir conversando, espichando o assunto aqui no grupo e divulgo o próximo filme. O próximo filme se chama... Nossa, olha a memória falhando aqui. Reine sobre mim. É um filme que fala sobre terapia, que tem a ver com o que a gente conversou hoje. É quase como se fosse uma sequência. Vocês vão assistir, vocês vão ver mesmo. Nossa, parece que um filme puxou o outro. E é isso mesmo. Então, amanhã eu divulgo lá o nome do filme, o link para vocês assistirem. E prossigamos. Agradeço a todos pela conversa de hoje. Ela foi gravada. Se alguém quiser retirar a sua própria fala aí da conversa, fala com a Natália. Porque ela vai pegar o áudio para publicar lá no YouTube, isso aí. Valeu demais, boa noite a todos, prossigamos, gente. Tchau.